Sou especialista e eu tenho uma fábrica de reciclagem. E é bem verdade que a igreja era composta de pessoas imperfeitas e de pessoas que todavia não prestam para nada. Me desculpa a palavra, porque eu lembro que Jesus contou uma parábola um dia dizendo: certo homem fez um grande banquete, mandou chamar todos os que eram dignos, representando aqui a nação de Israel. Só que um por um começou a dar desculpa dizendo: eu tenho isso para fazer, por isso não vou poder atender o convite. Aí chegou alguém morronado dizendo: ó Senhor, a gente convidou todos aqueles que o Senhor teve por merecimento e teve por digno, e todos, um por um, começou a dar desculpas. Aí o Senhor disse: quer saber? Eu vou mandar chamar todos os aleijados, os deficientes, os cegos, os mancos, mas a minha casa não vai ficar vazia. A minha casa jamais vai ficar vazia. Aí Deus mandou chamar todos os deficientes. Eu olhei para o texto e disse: meu Deus do céu, está errado, porque todos aqui que estão aqui não têm merecimento. E se estão aqui, não estão aqui por merecimento, mas pela vontade do Senhor. E o Senhor disse: está certo, você está certo, porque ninguém tem merecimento de estar aqui, todos têm defeito. Ora mais, imagina aí comigo, o cego olhando, na verdade ele olha, mas não vê, olhando para o paralítico, dizendo: não está por ali que eu estou ouvindo ele falar, e dizendo: ei paralítico, eu ouvi falar que você é paralítico. Então, se você é paralítico, você não tem motivo para estar aqui, você não tem merecimento para estar aqui. Aí o paralítico ia olhar para ele e dizer: é bem verdade, eu sou paralítico, mas eu estou vendo que você é cego. Moral da história: nenhum ia ter a moral suficiente para apontar o dedo para o outro e dizer do seu pecado e dizer da sua deficiência. Por que, pregador? Porque todos deviam, porque todos tinham deficiência. É por isso que eu digo que o reino de Deus ele é composto de pessoas que têm algumas deficiências. A deficiência do Romeu pode não ser a sua, e a sua também não pode ser a minha, mas é verdade que todos nós temos algum tipo de deficiência. E Jesus, sabendo disso, ele vai até os deficientes da sua época. Eu gosto da frase do Augusto Cury, quando ele diz: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande aqueles que eram pequenos. Ele, fazendo ênfase e alusão aos discípulos, ele disse que nunca alguém tão grande como Jesus se fez tão pequeno, descendo e se fazendo carne e homem como nós. Ele se fez tão pequeno para tornar grandes aqueles que todavia eram pequenos. Eu gosto disso, meus irmãos. Eu gosto disso porque eu vejo um Deus que dá oportunidades para os desfavoráveis. Eu vejo um Deus que dá oportunidades para aqueles que antes não tinham oportunidades. E eu gosto do comentário de um certo judeu, que se denominou brasileiro agora também, e ele disse que um judeu da sua época, ele, quando estava aqui destinado a trabalhar, destinado a viver o resto dos seus dias trabalhando, é porque ele não tinha passado em um teste rabínico na sua época. Todavia, esse teste ele era feito quando o camarada tinha 13 para 14 anos de idade. A criança estudava dos 9 aos 12, e quando dava os 13 anos de idade, a criança ia fazer um teste para saber se ela se via para ser mestre ou não. Se ela fosse aprovada, a criança seria discípulo de um mestre, e depois seria um mestre. E sabendo que era de grande valia isso para uma criança judia, a criança, logo quando entrava numa escola rabínica, ela tratava de aprender a lei.